Olá, que bom estar aqui com você no nosso momento semanal, no nosso momento terapêutico semanal, não é? Que bom que você está aqui comigo. E hoje a gente vai falar, eu falei no vídeo lá de como controlar a nossa mente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma técnica que a gente faz na terapia cognitivo-comportamental, que é a seta descendente, para a gente entender nossa crença central. Eu vou explicar isso para você e quero que você fique aqui comigo, porque todos nós temos crenças que são regras, que são construídas ao longo da nossa vida, crenças negativas e crenças positivas, né? E dentro da nossa configuração, dos nossos comportamentos, nós somos norteados pelas nossas crenças, tá? Então, Mana, qual que é a minha crença? O que me norteia? Vamos tentar entender um pouquinho aqui, tá? Antes, se você é meu parceiro, se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, para que a gente fique engajado por aqui, tá? Bom, falamos sobre situação, pensamento, emoção e comportamento no penúltimo vídeo, porque o último vídeo foi o meu testemunho sobre a minha experiência com a maternidade. Se você não viu também, eu te convido a assistir. Foi ali na Terceira Batista, foi maravilhoso. Então, roda aqui que você vai assistir e saber um pouquinho sobre mim, tá? Então, no último vídeo a gente falou sobre controlar a mente e a gente discorreu, né, sobre o nosso esquema cognitivo, situação, pensamento, emoção e comportamento e como que esses elementos se conversam. Então, a gente entende todo esse contexto para entender o nosso funcionamento, né? E eu acho que o entendimento do nosso funcionamento é o caminho para o manejo das nossas situações adversas, tá bom? Outra coisa que é interessante a gente perceber e a gente estar atento é o que está por trás, sabe? Por trás de todo comportamento, por trás de todo sentimento, por trás de todo pensamento, existe um nexo causal, existe um porquê, tá? Sempre eu falo aqui para vocês que nada é do nada. Tudo tem ali uma conexão e um porquê. Dentro dessa perspectiva, eu quero te mostrar um pouquinho de uma técnica que se chama seta descendente. Que é o quê? A gente tem um pensamento automático, pensa num iceberg, tá? A gente tem um pensamento automático como a pontinha do iceberg, crenças intermediárias e a crença central. Pensamento automático, crenças intermediárias e crença central. A crença central é o fundamento, é assim a coisa mais difícil da gente acessar e é o que comanda tudo isso, né? Então, se o meu pensamento, diante de uma situação de exposição, eu penso, vão me julgar? É porque eu tenho uma crença central que traz uma regra, um pressuposto e que traz esse pensamento, tá? Não é do nada, isso é bem legal. Então eu vou te trazer um pouquinho desse conceito. Pensamento, a pontinha do iceberg, é o pensamento automático que a gente chama na TCC. Por quê? Porque ele é automático. Veio esse pensamento na minha cabeça. Ele vem como uma forma de um pensamento mesmo, de uma frase, de uma imagem, né? Então é algo que vem automaticamente. E que a gente fala, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. Na verdade, a gente precisa pensar sobre o pensamento, porque ele diz muito sobre nós. Porque é o pensamento que é a pontinha do iceberg que diz sobre a nossa crença, né? E quando a gente vai trabalhar algum tipo de reconhecimento e manejo, a gente não pensa só no reconhecimento e manejo do pensamento, a gente olha para a crença. Sabe aquele estado de matar o mal pela raiz? É isso. Não adianta a gente ficar tentando fazer um deslocamento de pensamento só, sendo que a gente não olha para a nossa crença central, tá? A gente precisa entender por que a gente acredita ou a gente tem aquela regra de crença central, tá bom? Depois do pensamento automático vem a crença intermediária, que é o se então, que é um pressuposto. E eu vou te dar um exemplo disso, tipo, se eu falar errado na frente das pessoas, é porque eu sou uma pessoa inexperiente. Pensa.
Vamos trazer um exemplo para ficar mais fácil? Vamos imaginar eu, Ana, dando uma aula numa faculdade, e aí vem o pensamento que, meu Deus, não vou dar conta, eu não vou dar uma boa aula. É melhor eu nem ir. E aí esse pensamento, ele traz uma possibilidade de um comportamento compensatório, sabe? Tipo, eu não vou. Não é melhor nem ir. E aí, se eu tomo esse comportamento, se eu tenho esse comportamento, essa esquiva àquilo que eu temo, eu reforço uma crença, tá? Então, por exemplo, meu Deus, eu não vou dar conta, o pessoal não vai gostar da minha aula e tudo mais. Isso vai gerar sentimentos e comportamentos, tá? Mas vamos entender pra gente achar a nossa crença, a crença da Ana Gláucia. O pensamento é que eu não vou dar conta da aula e as pessoas vão me julgar. Tá, se eu não dou conta da aula, o que isso significa? Se as pessoas me julgarem, o que isso significa? Bom, tá bom, então se eu não der conta da aula, significa que eu sou despreparada, né? Que eu tô despreparada. Se as pessoas me julgarem, significa que eu não sou tão boa assim. Estou despreparada e não sou boa assim. É uma crença intermediária, tá? Tá, beleza. O que significa, Ana Gláucia, pra você, estar despreparada ou não ser tão boa assim? Puxa vida, significa que eu sou ruim, que eu sou incapaz, que eu sou burra, que eu sou uma pessoa insuficiente, que eu sou. Esses rótulos que eu coloco em mim, dentro desse funil que eu faço, é a minha crença central. E aí eu preciso olhar para o que mais dói. O que mais dói, que é o pensamento quente, que é, né, a crença que mais dói. Ai, meu Deus, significa que eu não sou capaz de dar uma aula. Então temos aí uma crença de incapacidade. E aí, o que a gente faz com isso? A gente vai começar a entender e a procurar na nossa história de vida quando que isso se formou. Não foi quando a gente era bebezinho, estava saindo da barriga da nossa mãe. Isso foi se formando ao longo de experiências de vida. Será que eu tive alguma experiência que eu fui comparada com alguém e eu me senti incapaz, eu senti menosprezada? Será que alguém falou pra mim, nossa, pelo amor de Deus, não faz isso não, que isso é pra você? Será que eu fui exposta? Não é do nada que eu me sinto incapaz. Não é do nada que eu sinto que eu não vou dar conta diante das minhas dificuldades. Então, isso pode ser uma crença distorcida, uma crença negativa, e que a gente precisa achar de onde ela veio para entender esse desenrolar disso para mim, para eu acolher isso, para eu ressignificar essas experiências e eu colocar evidências de algo positivo no lugar, tá? Me dê, Ana Gláucia, agora evidências de capacidade. Me fale uma situação que você foi lá, deu uma aula e deu tudo certo, você teve feedback positivo. Eu tenho uma evidência que contrapõe a essa crença. E eu vou trabalhando nessas evidências, eu vou construindo, negativando uma crença negativa, diminuindo essa crença negativa e colocando uma crença positiva no lugar. Isso é um treinamento, é um entendimento de que eu tenho um padrão de pensamento, um viezinho, de pensar assim sobre mim, e eu trago evidências de que eu consigo construir coisas diferentes. Mas e se, de fato, eu não estou preparada para dar uma aula, Se de fato eu não estou capacitada para dar uma aula? Porque nem tudo é crença negativa, tá? Às vezes, de fato, eu não estou preparada. Às vezes, de fato, eu tive um feedback negativo e eu preciso olhar para isso. Entende? Então, a gente precisa trazer a racionalização, Tá, é um fato, de fato você não consegue, de fato não é para você, Não é para mim. Não gosto de dar aula, não gosto dessas exposições. Isso não é para mim. Tudo bem. Tem outras coisas para você.
né? Nós somos um quebra-cabeça, cada um tem a sua pecinha aí nesse quebra-cabeça. Então é importante a gente não trazer como uma crença negativa tudo. Eu acho que tem coisas que são dados de realidade e a gente precisa lidar. Como eu falo para vocês, do luto. Não adianta negar um luto. Eu preciso lidar com aquela ausência. Não é verdade? Eu preciso lidar com aquela dor. O término de um relacionamento. Eu não posso romantizar. Ai, porque fulano de tal é uma pessoa péssima mesmo, não me merecia. Sabe, eu não posso ficar romantizando assim. Eu preciso entender que as pessoas também são livres para estar ou não com as outras. Né? As pessoas são livres para gostar ou não gostar, para se vincular ou não se vincular. Então, a gente precisa entender se aquele pensamento ele tem uma evidência. Se ele tem uma evidência, a gente vai tratar essa evidência e manejar isso. E se aquele pensamento ele não tem uma evidência, e se ele não tem uma evidência, a gente vai afunilar para as nossas crenças. E entender que as nossas crenças, em todos os momentos, elas nos norteiam. Então, por exemplo, se você tem uma crença de incapacidade, você se sente incapaz, porque nas suas experiências de vida você foi exposto a isso de alguma forma, entenda que isso vai sempre ficar assim, ó, plim, 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 gritando em você. E diante dos seus desafios, você vai se sentir incapaz. E aí é um treino de calma, eu tenho evidências de capacidade. Isso aqui é porque eu tenho experiências em relação a isso, porque eu construí isso ao longo da minha vida, eu entendo tudo isso, eu acolho tudo isso, mas apesar de eu ter essa crença, eu tenho evidências disso, disso e disso. Tá? Esse é o manejo, esse é o autoconhecimento. Como que a gente faz isso, Ana? Na terapia. Na terapia, e depois que você está bem psicoeducado, você consegue levar isso para a sua vida. Porque a terapia é uma forma, existem várias, na verdade, vários porquês que a gente faz terapia, né? Eu, Ana, acredito nesses vários porquês. Existe a terapia para um determinado momento e processo, um determinado tempo, né, para uma dor específica. Existe terapia para autoconhecimento, existe terapia para ser ali uma manutenção de autoconhecimento quando a gente lida muito com pessoas. É sempre importante a gente estar refletindo a nossa prática, os nossos vínculos, a nossa identificação. Então, quem lida com pessoas e trabalha na saúde e tudo mais, eu acho que é importantíssimo fazer terapia assim por um longo período, até para manutenção dessas reflexões. Então, existem diversas estruturas e formas, tá? Mas para você iniciar esse conhecimento, é importante você fazer terapia para você ir testando isso, né? O profissional vai te ajudando a fazer essas reflexões e a trazer isso para a sua vida, entende? Pensamento automático, crenças intermediárias, então, e crenças centrais. Tá? Então, a gente precisa olhar bastante para isso, para que você entenda de onde vem alguns pensamentos automáticos. Depois eu quero também falar um pouquinho sobre algumas evitações, alguns comportamentos que a gente tem, mas fica com isso, né? Vai pensando, vai trabalhando isso em você e a gente se vê, tá bom? Ó, enorme beijo para você.